Qual o papel que um analista do comportamento precisa exercer? O que se faz quando a criança chega no consultório à procura de um profissional especializado? Hoje eu vim falar para vocês a respeito disso. Primeiramente, quero me apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Juliana Moura, sou psicóloga especialista em autismo e atrasos no desenvolvimento. E hoje eu quero tirar dúvidas de algumas famílias que às vezes nos procuram. A primeira coisa é fazer uma entrevista com os pais para ouvir essa queixa, o que os pais observam nos comportamentos que a criança emite, né? Como que é o brincar, como que é a parte de imitação, a criança segue alguma instrução, ela atenta ao ser chamada. Nós fazemos uma entrevista de investigação. Após essa entrevista é realizado o atendimento individual com a criança, que neste momento deve ser aplicado algum protocolo, né? Cada analista do comportamento vai identificar qual o melhor protocolo a ser aplicado e a forma que deverá ser aplicado. Então, existem depois da primeira entrevista encontros com essa criança para se fazer uma avaliação. Nessa avaliação, ao aplicar o protocolo, é importante identificar o que a criança consegue fazer e quais são as dificuldades para poderem serem trabalhados. Como trabalhar isso? Após a avaliação com a criança, é importante que o analista do comportamento passe uma devolutiva para os pais com um relatório de tudo que foi avaliado com a criança. Necessariamente é importante ter um gráfico para que os pais consigam visualizar melhor o que a criança consegue e o que precisa ser adquirido através das intervenções. Após isso, é importante o analista do comportamento passar esse relatório para os pais e elaborar um programa de ensino individualizado para a criança. Esse programa de individualizado deve compor todos os programas que o analista do comportamento entende ser emergenciais para aquela criança. Então, na imitação, a criança não conseguiu imitar. Isso pode ser elaborado como alvo para um programa. A criança não consegue completar um encaixe. Pode ser um objetivo para alvo de um programa para entrar no PEI da criança. A criança não consegue seguir instruções, um objetivo a ser trabalhado no PEI da criança. Esse PEI é importante, cada analista do comportamento também vai decidir se é online, como hoje acontece, muitos profissionais usarem essa forma online. A AT só vai ter que fazer os registros também online. Aqui na Clínica Mundo Kids, eu particularmente ainda gosto de trabalhar de uma forma tradicional. Eu gosto de algo que eu consigo pegar, né? Que eu consigo visualizar. Então aqui na clínica, já autorizado pela mãe, eu vou mostrar para vocês o nosso fichário que nós utilizamos. Então a gente faz a capinha, né? Com a foto do paciente, o nome do paciente, coloca aqui terapia ABA e o supervisor que estará supervisionando os atendimentos que o aplicador ABA fará com a criança, seja em casa, seja na escola ou em outro ambiente. Então aqui nós colocamos os programas, né? Sempre guardadinho no saquinho para manter a higiene do programa, para manter os cuidados e tudo mais. Então nós vamos colocar o programa, o registro e um gráfico para ser feito de acordo com a aquisição desses repertórios. Com essa pasta, os pais da criança terão acesso no dia a dia, então essa pasta ela deve ficar em casa para os pais darem continuidade, generalizar esses comportamentos com as crianças, aprenderem, né? E potencializar isso em outros ambientes. É importante quando a criança termina, por exemplo, ali um programa, às vezes eu ouço de pais assim, eu não queria que a AT ficasse só num quarto com a criança. Na verdade, não tem algo especificando onde o AT deve ficar, mas isso é uma concordância entre o AT e a família, né? Por quê? Porque às vezes tem um ambiente ali que a família também quer privacidade naquele momento que o AT está em casa. É importante, né, que isso seja conciliado entre o AT e a família. O atendimento pode ser em qualquer lugar da casa, pode ser na sala, pode ser na sacada, pode ser no parquinho. Tem atividades, principalmente que envolve o estímulo da cognição, que eu prefiro que seja num ambiente mais fechado, um ambiente mais estruturado, que o terapeuta tenha mais controle da sessão, que a criança não fique sob livre demanda de ficar indo em outros ambientes, porque requer mais atenção, concentração, permanência na tarefa.
essas atividades é importante serem feitas sim no estabelecimento onde o terapeuta tenha mais controle. E pode ser um quarto, pode ser uma sala, pode ser qualquer ambiente. Esses gráficos, eles devem ser revisados pelo supervisor. Os programas também devem ser reavaliados quando o pai vai na casa. Aqui na Clínica Mundo Kids, eu peço para os pais e para os meus supervisores, né, meus coordenadores, a pedirem para os pais trazerem sempre a pastinha com a criança, porque a gente precisa testar aquilo que o AT está fazendo em casa, que são os nossos olhos dentro da casa do paciente, né? Existe essa autoparceria entre o supervisor e o AT, a gente precisa garantir que conosco também fará. Né? Do jeito que faz com a AT em casa, supervisionado por vídeo, a gente precisa garantir que aqui também fará. Então essa é uma conduta que o analista do comportamento tem que ter na terapia ABA. De forma bem didática e prática eu trouxe para vocês. Falaremos mais sobre esse assunto nos próximos capítulos. Até mais!